Olá a todos, graça e paz estejam com vocês. Espero que tenham tido um dia abençoado. Espero que a graça de Jesus tenha os renovado. Nesse domingo de Páscoa, eu quero compartilhar contigo uma mensagem que veio do alto, uma mensagem que eu tenho certeza que Deus vai ministrar sobre as suas feridas, Ele vai ministrar cura sobre todas as suas dores, eu não tenho dúvida a respeito disso. Deus falou comigo muito claro a respeito do livro de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo 1 em diante. A minha tradução, ela diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como eu vos digo. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Meus irmãos, eu aprendo inúmeras lições práticas com essa mensagem de rei. Deus, Ele trabalha em cima de expectativas. Talvez você está vivendo dias que não são dias fáceis. Talvez você está vivendo dias complicados mediante as últimas notícias que você tem recebido. O teu coração está alarmado, talvez você está aflito e não é de se espantar diante de tantas notícias que nós estamos recebendo. Talvez a expectativa de alguns é: o que vai ser? O que esperar? Olha tudo que eu tenho presenciado. Cada um de vocês, cada um de nós tem ouvido algumas coisas e tem desenvolvido dentro de si uma expectativa. Alguns uma expectativa boa, alguns uma expectativa ruim, mas a expectativa ruim, ela deprime, ela angustia, e o quadro da vida dessas pessoas amedronta por uma observância muito negativa, frustrações e tudo mais. Mas se você está escutando essa mensagem, é porque lá no fundo, numa dimensão espiritual, você acredita na palavra de Jesus e que de alguma forma esse quadro ele vai mudar. Porque você está entregando ou já entregou a sua vida para Jesus. Mas há um chamado dentro de você que provoca a sua atenção para essa verdade que tem um peso eterno. Esse pequeno texto que nós lemos, ele trata justamente de expectativa, e ainda uma expectativa ruim. As mulheres aqui, Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago e José, viveram recentemente um quadro horrível. Coroa de espinhos, cravos nas mãos, nos pés de Jesus, o corpo dele todo dilacerado por chicotadas de azorrar, por varas de bambu, o corpo de Jesus que esvairava sangue, e como diz no livro de Isaías, no capítulo 53, verso 2, não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, elas enxergaram esse quadro terrível de assombro. Jesus, depois de ser castigado com açoites, ele foi pregado nu em uma cruz. E agora ele estava morto.
atestado por uma lança que foi cravada ao seu lado. E elas, às pressas por causa do horário, porque a viração de sexta para sábado já estava próximo, olharam e José de Arimateia e Nicodemos, às pressas, retiraram o corpo, pediram o corpo de Jesus e envolveram em um lençol aromático, segundo a tradição judaica, e ali no jardim próximo colocaram Jesus em um sepulcro. Não deu tempo de limpar as feridas, não deu tempo de perfumar o corpo com óleos e ervas, e já no sábado seguinte, já era a Páscoa. Eu acredito que foi difícil essa Páscoa. Eu imagino que essa foi a pior Páscoa que eles participaram juntos com os judeus. Porque Páscoa fala sobre libertação. Páscoa fala sobre a graça libertadora de Deus, onde um povo vivia no meio de uma calamidade, no meio de uma escravidão. Então Deus vem e decide dar um limite. O anjo do juízo de Deus Páscoa, o anjo de Deus passa e executa o juízo de Deus sobre aqueles que escravizavam o povo de Deus. O filho mais velho de cada egípcio, Deus recolhia naquele momento. Mas a família de Deus, que sacrificava um cordeiro, aspergia o sangue desse cordeiro na ombreira da porta das suas casas. E quando o anjo passava à noite e olhava aquele sangue substituindo aquela casa, o anjo que executa o juízo de Deus, o anjo da morte, ele não entrava ali. Foi quando Deus libertou Israel. Então todo o povo celebrava o Pessá, todo o povo celebrava a Páscoa com ervas amargas e também com o vinho, naturalmente com um nível de fermentação que não fosse alcoólico. Porque fermentação, 2 semanas antes, tipifica pecado. Mas olha só, para você ter uma ideia, quando um judeu ele vai falar sobre o Pessá aos seus filhos, sobre a Páscoa para os seus filhos, ele vai servir ali com o cordeiro, enfim, com ervas amargas, ele dá para a criança erva amarga, e a criança mastigando aquilo com certeza faz caretas, e ele diz para a criança: está vendo isso? Isso são enchicotadas no Egito. Está vendo isso? Isso são os sofrimentos que nós tivemos no Egito, da escravidão. Agora você toma o suco de uva, e quando eles começam a ingerir o suco de uva, ele fala: isso foi a libertação de Deus. Isso é doce como a libertação, porque sabores causam memórias. Por isso, a Páscoa ela é celebrada todo ano. Por isso, em memória de Jesus, nós celebramos todo ano. Porque o sangue aspergido na nossa família, em nossa vida, foi o sangue do Cordeiro que substituiu-nos para que a ira de Deus não nos alcançasse, para que o juízo de Deus não nos alcançasse. Essas mulheres, com certeza, tiveram a Páscoa mais difícil. Esses homens, os discípulos, a Páscoa mais difícil. E agora, o sábado passa e o primeiro dia da semana se inicia. Pela manhã, então, elas vão até o sepulcro de Jesus. Naturalmente, com uma expectativa ruim, uma expectativa pensando, bem, o que esperar? O que esperar? Eu vou esperar alguns guardas fazendo chacota, alguns guardas tirando sarro, zombando a respeito de Jesus, porque eu vou encontrar naquele lugar, além dos guardas, uma pedra grande que tem que ser removida e que está lacrada. O que eu vou encontrar naquele lugar é o corpo de Jesus, todo machucado, que eu vou limpar. Olha só, as mulheres se dirigem ali com um plano, para limparem o que sobrou de um sonho. Talvez hoje eu prego para alguém que tinha um plano, um sonho, e algum laudo médico, alguma notícia o assombrou, alguma situação o rodeou.
e talvez você vive dias de expectativa ruim. Mas os planos daquelas mulheres não eram os planos de Deus. Eu preciso que você entenda algo aqui. Se você tem se frustrado nos últimos dias, se você anda abatido, triste, eu quero dizer para você que os seus planos não são os planos de Deus, porque os planos de Deus são melhores. Deus tem um plano de ressurreição na sua vida. Deus tem um plano de vitória sobre você, um plano de surpresa, onde o Espírito Santo de Deus já tem operado e pela mudança de todas essas coisas tem trabalhado dentro de uma expectativa, num lugar bem oculto dentro de você. O Espírito Santo já está operando algo que não dependerá da sua inteligência, que não dependerá do seu braço. Por isso você precisa se alegrar e descansar no que Deus faz quando os olhos não estão vendo, quando você está nessa expectativa, quando você se liga no alto pela fé. Meu irmão, pode ter certeza, o milagre ele te espera, porque ele é resultado dessa ligação com Deus. Existe uma grande obra de Deus na tua vida, existe um grande propósito dele no teu nascimento, em toda a provação que você tem passado. Aquelas mulheres estavam a caminho com perfumes, com lenços, com faixas, e na cabeça dela, elas iriam encontrar ainda uma lembrança muito difícil, uma situação mais difícil ainda no sepulcro. Mesmo elas sendo discípulas de Jesus e terem visto o que ele fez, as pessoas que ele curou, o que ele falou, parece que no momento da luta, no momento da provação, a gente se perde, a gente esquece tudo que a gente já escutou e que a gente já viu. Às vezes, mesmo cantando louvores, às vezes mesmo lendo a Bíblia, nós esquecemos no momento de dificuldade tudo que Jesus prometeu. Nos sentimos pré-derrotados, pré-humilhados, revoltados, porque esquecemos de olhar além da pedra do sepulcro pelos olhos da fé. Eu quero trazer a tua atenção aqui para uma verdade explícita. Os maiores milagres que aconteceram na Bíblia aconteceram com as portas fechadas. Seja um simples Daniel na cova dos leões, sejam 3 jovens ali numa fornalha de fogo, seja um milagre dentro de um quarto, seja uma aliança sozinha em um quarto entre Abraão e Deus. Deus operou a cura e os maiores milagres, como ressuscitando uma menina, a filha de Jairo, com as portas fechadas. Mal sabiam elas que o maior milagre estava acontecendo escondido em um sepulcro. Porque talvez eu converse com alguém agora que as portas estão fechadas. Quando você olha para várias áreas da sua vida, as portas continuam fechadas. Mas Deus está chamando a sua atenção. Ele está em você. O Espírito Santo está te provocando a buscá-lo. Aquele corpo dentro da pedra do sepulcro é reconstituído. Ele é transformado em um corpo glorificado. Aquelas ataduras que envolviam ele, agora não envolvem mais. E pelo poder vitorioso da ressurreição de Jesus, a terra treme. A Bíblia diz que um anjo desce do céu, a terra treme, os soldados caem espavoridos, assombrados, e o anjo remove aquela pedra, e aquilo que impedia de ver o milagre foi removido. A pedra que estava nos olhos de alguns e impediam eles de ver o maior milagre da existência, agora foi tirada e eles podiam ver o Cristo ressuscitado. Olha para cá, você está achando que vai embalsamar algum corpo? Quando elas chegaram ali,
aqueles homens grandões, aqueles soldados, estavam caídos, estavam com medo. A pedra removida, elas olharam tudo aquilo de uma forma muito curiosa. Você sabe o que isso significa? Significa que o nosso inimigo espiritual, o adversário, ele já caiu. A pedra do impedimento, ela já foi removida, abalado toda a estrutura. Deus vai fazer as coisas tremerem, e isso pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho. É importante você se preparar, porque as coisas vão sair do lugar. O inimigo não pode resistir o poder de Deus, mas quando Deus está organizando as coisas, parece que tudo está fora do lugar, mas na verdade nada saiu do controle dele. A melhor coisa é você ficar em silêncio. A melhor coisa é você manter o seu humor. A melhor coisa é você manter a paz de dentro para fora, simplesmente pela fé que há dentro de você. Não são as pessoas que são inimigos. Entenda que existe um inimigo espiritual. Elas então veio o anjo sentado sobre a pedra que ele mesmo removeu. E ele não só removeu, como a Bíblia diz que sentou-se sobre a pedra. E o Senhor mostra com isso que ele está acima do seu problema. O El Shaddai, ele está acima, Deus está acima de tudo aquilo que impedia você. Porque vai chegar um momento que você vai se maravilhar. Nem a pedra você vai precisar empurrar. Isso se chama graça. Nem tudo que Deus faz você vê. E eu digo, a maioria das coisas que Deus fez e faz, ou quase todas as coisas, eu e você não vimos. Mas Deus também usa os seus. Deus fala através dos seus. Como ele usou um anjo que disse para aquelas duas mulheres: não temas, não tenha medo, porque eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram até o Jesus que foi crucificado, mas eu digo para vocês, eu afirmo para vocês, ele ressuscitou. Você está entendendo por que você não tem que ter medo? Porque o nosso culto, ele é uma celebração e não é um fúnebre. Deus sabe que você está atrás de Jesus. Deus sabe que você está buscando a Jesus. E quando você o encontrar, porque alguns já o encontraram, o encontrará ressuscitado. Não um Deus morto, não um Deus sem ação, não um Deus que depende dos meus braços, mas um Deus que escolheu me abençoar depois da minha iniciativa. Meu irmão, um Deus ressuscitando sonhos de famílias, de curas, da vida, de projetos e soluções. O anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. E se ele não está lá, ele está aqui, ele está dentro de você, ele está na nossa comunhão, ele está recebendo a nossa fé. A sua mão forte veio nos ajudar. E eu preciso que você entenda que a mão forte desse Deus poderoso também veio operar milagres na sua vida, veio salvar a sua família, veio remover pedras na sua vida, porque Deus trabalha também no oculto, porque os demônios já caíram por terra. E você verá o novo de Deus. Você olhará de um novo ângulo todas as situações, porque Deus tem trabalhado para a eternidade. Parece loucura as coisas que eu falo, mas Ele inicia um novo tempo na sua vida. E eu preciso que você entenda e aceite isso. É um novo testamento. É um direito de herança. Testamento é um direito de herança. Quando você descobrir, ou quando você permitir-se entender que você não precisa mais viver
como se ninguém se importasse com você. Ele se importa. Ele está a todo momento junto com você, aguardando a sua oração, aguardando o seu passo. Quando você era criança, eu lembro muito quando eu era criança e o meu pai e a minha mãe disse que nós iríamos para a praia. Pela primeira vez, eu tinha 7 anos de idade. Eu nunca me esqueci. Nós fomos numa praia e eu lembro que a minha mãe comprou um calção para mim, né, azul do Mickey, e comprou um para o meu irmão também verde. E eu lembro que a gente guardou para aquele momento especial e foram 3 dias de chuva, mas foram dias especiais. Eu nem dormi a noite direito, porque eu iria viajar, porque eu iria conhecer o litoral. Olha só, quando você tem uma expectativa boa, você fica alegre, você fica até bobo. Quando você tem uma expectativa boa, isso melhora a tua saúde, o seu semblante, o seu humor, melhora tudo. Esse Jesus que ressuscitou, Ele está voltando. Esse Jesus que ressuscitou, pode ter certeza, além do seu Espírito Santo morar em nós, e Ele está à destra do Pai, Ele voltará a buscar a sua igreja. E é muito bom que você trabalhe com essa expectativa boa. E seja o passo que você tem que dar para organizar a sua vida. Isso tem que ser hoje. Por isso, Páscoa fala sobre libertação e nova vida. Eu não sei qual é o passo que você tem que dar. Eu não sei o que te impedia, mas Deus tirou aquilo que impedia e deixou a responsabilidade apenas para eu e você darmos um passo de fé. Portanto, eu quero que você coloque a mão no seu peito, que você feche os teus olhos agora e que você, no seu secreto com Deus, dirija a sua oração, agradecendo a Deus e pedindo que Ele venha fazer o novo em sua vida. Talvez você ainda não o aceitou como o único e suficiente Salvador, ou talvez você precisa renovar esse posicionamento com Deus. Dessa mesma forma, eu peço que assim você o faça. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que tem nos acompanhado. O Senhor sabe, meu Deus, de todas as aflições que essa pessoa tem superado durante esses dias, todas as notícias assombrosas, toda a astúcia do inimigo para tentar abalar a sua estrutura, tudo que Deus o abençoou. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha apacentar essa vida. Eu peço que o Senhor, por favor, Jesus, venha tirar, venha limpar essa mente de todos os rumores, Pai, todas as situações ruins. E o Senhor venha, Pai, abençoar com vida. Venha derramar graça sobre essa nova aliança. Venha, meu Deus, abençoar o ânimo dessa pessoa, porque o Senhor ressuscitou e está vindo buscar a sua igreja. O Senhor sabe do coração dessa pessoa, se ela ou se ele não tem certeza da sua salvação, Pai. Eu peço, por favor, que uma confissão haja e que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o comportamento mude, os passos mudem para o teu agrado. Eu peço essa tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós estamos oferecendo um culto a Deus. E nesse momento nós iremos celebrar a Santa Ceia em família. Eu peço que você se coloque em pé com a sua família agora. Eu peço que você se reúna com a família nesse momento, com o seu pedaço de pão e com o seu suco de uva. Meus irmãos, por favor. Louvado seja Jesus. E eu quero acompanhar com você o que
é uma ordenança de Deus que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, e nos versículos de 23 em diante, onde diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem entender o corpo, sem discernir comunhão, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Eu vou pedir agora para que você segure na sua mão o cálice, para que você segure na sua mão o pão, e nós iremos orar agora e consagrar isso, e consagrar em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Levante esses elementos, nós vamos consagrar. Santo Deus, nós queremos consagrar ao Senhor esses elementos, o pão, que em memória do Senhor tipifica todo o seu corpo que foi dilacerado por nós. Tudo que o Senhor fez para que hoje nós pudéssemos ter comunhão. Todo o sofrimento que o Senhor carregou para que hoje pudéssemos perdoar e ter uma convivência adequada, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós queremos o agradecer por todo o seu sacrifício, para que tivéssemos alcance hoje a toda a sua provisão e comunhão. Também, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por o seu sangue derramado na cruz do Calvário, que através, Pai, desse vinho, desse suco de uva, tipifica a tua salvação sobre as nossas vidas, aspergida, que nos dá a graça e nos abre, Pai, a porta para a salvação eterna, a justificativa, para que quando o Senhor nos olhar no dia do julgamento, Jesus Cristo, o Senhor olhará Jesus Cristo, que nos cobriu, aquele que sem pecado nenhum foi a uma cruz. Por isso, meu Pai, nós somos gratos ao Senhor pela salvação, embora que ainda limitados diante da dimensão de tudo que representa isso, mas na obediência de fé, agradecidos ao Senhor, ligando ao céu, em nome de Jesus Cristo. Pode participar do pão e do vinho, em nome de Jesus. Graças, Senhor Jesus. Eu gostaria que você desse a mão para os seus familiares agora e para que você fizesse uma oração em família, por favor. Isso, dê a mão para os seus familiares. E vamos dirigir uma oração. Santo Deus, o Senhor sabe como o inimigo das nossas almas tem lutado para destruir as nossas famílias.
tem lutado para destruir a base da sociedade. Mas o Senhor nos constituiu, Pai, com um princípio, antes da queda do homem, como um princípio eterno de comunhão, família. Senhor amado, nos abençoa, livra-nos de termos um coração duro, que é o que leva muitos casais à separação, que é o que leva muitas pessoas à desunião, a caírem em família, Pai. Livra-nos, Jesus Cristo, daquela ótica de não falarmos uns com os outros, de nos separarmos, Pai, pais, filhos. Eu peço, por favor, que o seu perdão, meu Deus, que o teu amor seja o maior poder sobre nós, que faz nos superar qualquer erro, qualquer dificuldade e faz nos caminhar juntos. Porque sabemos que não existe uma família perfeita, existe uma família saudável que escolheu permanecer juntas. Por isso, Espírito Santo, eu peço a tua bênção, o livramento de toda a acusação, o derramar da tua graça. É a nossa oração gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua família. Eu peço também, que é um culto que nós estamos oferecendo a Deus, como é que está a sua campanha de 40 dias de propósito? Pastor, que campanha é essa? Nesse momento vai estar aparecendo ali o meu telefone na tela. E se você tem alguma dúvida sobre essa campanha, 40 dias de propósito, oração, 40 dias de palavra, 40 dias de semente e 40 dias de jejum. Se você tem alguma dúvida sobre isso, o meu telefone está do lado. Se você separou algum mantimento também, nós ajudamos várias famílias com cesta básica. Se você separou algum mantimento, eu peço que você entre em contato comigo também. As pessoas que caminham junto aqui na igreja, que têm as suas responsabilidades, também financeiras, se você tem alguma oferta, se você tem algum dízimo, algo desse jeito, eu peço que você segure nas tuas mãos, né, o teu propósito, e se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Mas se você ajuda alguma instituição, porque algumas pessoas, se uma igreja você considera problema, você estaria indo em outra igreja. Então não é a igreja que é o problema, é o teu relacionamento com Deus que foi despriorizado. Eu peço que você retome isso hoje, tá? E eu quero que você faça essa oração, ligando isso aos céus. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa, Pai, por mais difícil situação que tenha passado e que separa uma oferta para o Senhor, seja de alimento para ajudar o próximo, seja uma oferta financeira para que haja o alastramento da tua obra com qualidade, porque com todas essas atitudes, essas pessoas e nós estamos dizendo que nós te amamos, Jesus, e escolhemos ter aliança financeira contigo. Pedimos que o Senhor derrame graça, consagre a tua obra, livre de toda corrupção. Agradecidos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus esteja abençoando você e toda a tua semana livrando de todo mal. Estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos vocês e todos digam amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.